Muito bem, está começando o primeiro vídeo desta série, Jung, sua obra e seu inconsciente. Como você sabe, este mês nós comemoramos o nascimento de Carl Gustav Jung, que aconteceu no dia 26 de julho de 1875. Então, exclusivamente neste mês, nós vamos ter um vídeo toda segunda-feira e especialmente no dia 26, que vai ser uma sexta-feira, eu pretendo fazer uma live, a primeira live aqui do canal. Então a gente está trazendo essas coisas especiais. Nesta live quero trazer algumas leituras, quem sabe ler algumas cartas do Jung, mas quero abrir um espaço para vocês interagirem com a gente, para que vocês possam comemorar junto com a gente o aniversário do Jung, né? Fazer essa homenagem para a obra do Jung, para a vida deste homem e para tudo que ele contribuiu para a psicologia. Nesses 3 vídeos, o que eu pretendo fazer? Eu quero trazer alguns sonhos do Jung, algumas visões, alguns insights que eu acredito que são importantes para toda a obra. Então a gente vai fazer exatamente aquilo que o Jung falou nos seminários a respeito dos sonhos das crianças. Deixa eu trazer uma leitura para vocês. Esses primeiros sonhos são particularmente significativos, pois emanam das profundezas da personalidade e não raro apresentam uma antecipação do destino. Essa afirmação foi dita por Jung em um seminário a respeito dos sonhos de criança, como eu estava falando logo no início, e a gente vai fazer exatamente o que ele nos ensinou. A gente vai pegar esses sonhos e vamos fazer algumas pequenas reflexões, já que a gente não pode perguntar diretamente para ele, mas ele deixou bastante material e exatamente esse material é possível fazer algumas reflexões e perceber como que o inconsciente dele estava se manifestando desde sempre em direção à realização desta obra. Então vamos usar os recursos que Jung deixou aí pra gente e vamos aprender mais. Vem comigo! Este aqui é o canal Conhecendo Jung. Muito prazer, eu sou o Daniel Gomes, eu estou muito feliz de começar a fazer esses vídeos em comemoração ao aniversário do Jung. E você que ainda não é assinante do canal, já aproveita esse momento. Clique aí no botão de inscrição, clique também no sino de notificação, porque é a forma que o YouTube tem de avisar você quando tem um conteúdo novo aqui. E venha com a gente, vamos desbravar a obra junguiana, vamos conhecer um pouco mais do que Jung deixou para nós e vamos cada vez mais compreender tudo que está contido, não só dentro da psicologia junguiana, mas dentro do nosso inconsciente também. Então vem com a gente, assine o canal. E deixa eu passar mais um recado para vocês. Na verdade é uma instrução, porque esse vídeo ele vai ser lançado como uma estreia. E o que isso quer dizer? Nós, aqui do canal Conhecendo Jung, nós vamos estar assistindo a primeira exibição deste vídeo junto com vocês. Então ali vocês têm a oportunidade de falar com a gente ali no chat que acontece ao vivo na estreia deste vídeo, na estreia de outros vídeos, que a gente também faz isso com outros vídeos, né? Então assista junto com a gente, porque vai ser muito bacana. A gente quer interagir com vocês o máximo possível e a gente gosta muito disso e a gente quer muito isso. Então se você está chegando agora, está começando a assistir a primeira parte desta série, já se programa, porque na próxima segunda-feira tem vídeo também. Tá bom? Assim como na outra também, e depois no dia 26 tem lá a nossa live super especial, certo? Mas agora que os recados já estão aí transmitidos para vocês, vamos começar, vamos entrar nesse conteúdo, porque ele é extenso e eu acho que não vai ter como eu fazer um vídeo muito curto, vai ser um vídeo longo, já estou preparando vocês.
Então vem com a gente, vamos lá, vamos começar a falar. A primeira frase que fica muito marcante quando a gente está começando a ler a autobiografia Memórias, Sonhos e Reflexões é essa que eu vou trazer para vocês. Em última análise, só me parece dignos de serem narrados os acontecimentos da minha vida através dos quais o mundo eterno irrompeu no mundo efêmero. Por isso falo principalmente das experiências interiores, ou seja, Jung não quer dar muita ênfase para sua vida pessoal, para as coisas do dia a dia, para as coisas desse mundo efêmero, como ele disse. Mas sim, ele quer trazer um olhar especial para o mundo eterno, esse mundo do inconsciente que sempre existiu e que existe. É a respeito disso que ele está falando, é a respeito disso que ele prepara a leitura da sua autobiografia através desta frase. Então vamos olhar para o inconsciente do Jung através do primeiro sonho dele. Deixa eu só ambientar vocês. Esse sonho ele vai acontecer na paróquia ali onde Jung foi criado. Ali onde ele foi criado existe o castelo de Laufen. E próximo a esse castelo tem uma campina que se estende até a fazenda do sacristão. Então foi exatamente nesse lugar que acontece o sonho. Eu estava nessa campina. De repente, eu descobri um buraco escuro, retangular, debilitado por pedras no chão. Eu corri até o buraco com curiosidade e espiei para dentro dele. Então, eu vi uma escada de pedras para baixo. Com hesitação e medo, eu desci. No fundo, havia um portal com um arco, fechado por uma cortina verde. Era uma cortina grande e pesada, e parecia muito suntuosa. Curioso para ver o que poderia estar escondido por trás dela, eu abri. Eu vi diante de mim, na penumbra, uma câmara retangular de 10 metros de comprimento. O teto era abobadado e de pedras cortadas. O assoalho era coberto por paralelepípedos e, no centro, um tapete vermelho se estendia da entrada até uma plataforma baixa. Sobre essa plataforma havia um trono de ouro maravilhosamente rico. Havia algo sobre ele que, de início, pensei ser um tronco de uma árvore. Era algo imenso, quase batendo no teto. Porém, tinha uma composição curiosa. Era feito de pele e carne viva. E, sobre o topo dele, havia algo como uma cabeça redonda sem rosto e sem cabelo. No alto da cabeça havia um único olho, olhando para cima sem se mover. O recinto estava bem iluminado, apesar de não haver janelas nem uma fonte de luz. Acima da cabeça, no entanto, havia uma aura de brilho. A coisa não se mexia, ainda que eu tivesse a sensação de que a qualquer momento ela poderia descer do trono e rastejar até mim. Eu estava paralisado de terror. Naquele instante, eu ouvi do alto, lá de fora, a voz da minha mãe, e ela gritava: "Isso! Apenas olhe para ele! Esse é o devorador de homens!" Isso intensificou o meu terror ainda mais, e eu acordei, suando e morrendo de medo. Olha o pequeno Jung dando os seus primeiros passos em direção a esse mundo que ele viria a estudar profundamente, a esse mundo que ele chamou de eterno, ou seja, o mundo do inconsciente, o mundo dos arquétipos, o mundo dos complexos, o mundo desses deuses profanos e tudo mais que pode estar contido nele. Logo quando ele está começando a contar o sonho e ele está situando aonde esse sonho está acontecendo, fica uma imagem para mim. Quando ele fala desse castelo, a primeira imagem que vem para mim é a alquimia, né?
eu pelo menos, fico com essa imagem quando ele começa a falar da alquimia, que ele está nesse tempo medieval. Eu não sei falar por que eu faço essa associação, mas eu associo a alquimia aos tempos medievais. Então essa é a imagem que fica para mim. Então a gente poderia até falar que, poxa, logo no início da vida dele, logo no primeiro sonho, já tem algumas coisas que a gente pode perceber que Jung vai entrar em contato muito lá à frente. Não só essa questão do castelo, muitas outras coisas também, mas acho que este é o primeiro aspecto. O segundo ponto que a gente pode olhar para esse sonho é a questão da descida, a questão de ele descer essa escada ali nessa campina ali nesse campo. Então tem uma coisa assim, né, que eu não conheço esse lugar, gostaria muito de conhecer, ainda vou conhecer, mas eu fico imaginando assim essa campina próximo de uma floresta. Então a gente já começa a pensar nos contos de fadas, porque é nas florestas que acontecem coisas fantásticas. E acontece uma coisa fantástica mesmo, porque Jung desce um nível. Então é como se ele estivesse saindo da consciência dele, onde ele conhece, onde é típico do dia a dia dele, e desce um nível, que é esse nível do inconsciente, onde ele tem esse encontro com esse grande falo. Meus amigos junguianos, eu fico aqui pensando o que iria falar Freud se escutasse esse sonho, porque Jung fala que ele pouco se arriscou a falar desses sonhos. Então nós podemos supor que ele nunca se atreveu a falar deste sonho com Freud, né? Porque naquela época Freud iria ficar preso à imagem do falo, a essa libido e tão envolvida com a sexualidade, né? Que é um ponto de ruptura entre Freud e Jung. Mas vamos continuar um pouquinho mais, porque tem outras coisas interessantes neste sonho. Antes de prosseguir aqui, eu quero falar um pouquinho da família da mãe do Jung. Eu acho que vale a pena a gente colocar isso em pauta. Os avós maternos do Jung, eles eram pessoas bem religiosas, ligado com a religiosidade, com a espiritualidade. Jung comenta que a sua avó era uma espécie de vidente também. Ela tinha algumas características nesse sentido. E o seu avô era um grande religioso na Basileia. Ele foi o chefe dos pastores de Basileia. E o avô materno do Jung foi quem ensinou hebraico para o pai do Jung, né? Então tem a gente precisa ter essa percepção da família dos avós maternos do Jung. E Jung também declara que a sua mãe tinha um certo ar misterioso, e esse ar ficava muito denso, principalmente à noite. Então ele tinha algumas percepções em relação à sua mãe e a respeito desses avós maternos que ele... eu acho que ele não conheceu esses avós maternos, então essas histórias é através da mãe dele. Em algumas análises que fazem a respeito desses primeiros sonhos do Jung também, fazem algumas relações a respeito do que Jung estava vivendo naquele momento, porque é conhecido que a mãe do Jung tinha alguns momentos de depressão,
e ela ficava ausente por conta de estar internada de algumas crises. Então Jung era cuidado por outras pessoas, né? Então em alguns livros a gente encontra uma análise falando que de repente esse sonho não é um medo, um pavor que Jung sentia em relação à mãe dele, e é por isso que talvez de repente aparece ela ali no final gritando, falando para ele observar essa figura, porque era o devorador de homens. Mas também a gente pode fazer uma pequena analogia, uma pequena associação, melhor, né? Uma pequena associação em relação ao pai dele, as questões de fé que o pai tinha, e de repente aquele Deus profano é quem vai devorar os homens, vai devorar aqueles que fraquejam com a sua fé. Então eu queria trazer essas coisas para a gente deixar aí bem guardado, porque isso vai ser importante um pouquinho mais lá para frente. Mas voltando aqui para a análise do sonho, né, desse primeiro sonho do Jung, vale a pena a gente lembrar que esse sonho ele está acontecendo ali na fazenda do sacristão. E se a gente pegasse o Jung, se ele estivesse aqui na nossa frente e a gente pudesse perguntar para ele: Jung, o que quer dizer, o que é um sacristão para você? Eu tenho certeza que ele iria dar uma bela explicação falando do papel do sacristão, o que ele tem que fazer, porque ele vai cuidar ali o sacristão é aquela pessoa que cuida da limpeza da igreja, cuida da Eucaristia que acontece ali na missa. Então ele tem esse papel de cuidar dos mistérios da missa, do dia a dia da igreja. Então o sacristão é uma pessoa que tem um papel de cuidado com essas coisas de Deus, né? Então é certo que se esse lugar estava próximo ali da casa do sacristão, é certo que talvez ele também cuidasse desse espaço. Então Jung talvez fosse dar uma explicação muito melhor que a minha. Mas isso já vale a pena por conta da seguinte questão: é um cuidado com as coisas de Deus. Então Jung está entrando em contato com o seu inconsciente, mas também está entrando em contato com as coisas de Deus. Isso é algo importante, porque isso vai levar a gente a uma famosa visão que Jung teve a respeito de Deus destruindo a igreja. Então deixa eu trazer essa visão para vocês. Num belo dia de verão do mesmo ano de 1887, voltando do colégio ao meio-dia, passei pela praça da catedral. O céu estava maravilhosamente azul, o sol brilhava em toda a sua luminosidade. O teto da catedral cintilava ao sol, acendia chispas nas telhas, novas e brilhantes. Sentia-me deslumbrado pela beleza desse espetáculo e pensava: o mundo é belo, a igreja é bela, e Deus, que criou tudo isso, estava sentado lá no alto, no céu azul, num trono de ouro. Neste momento senti uma sensação de asfixia. Estava como que paralisado e me esforçava para não continuar a pensar. Está para acontecer algo de terrível. Não quero pensar nisso. Não devo de maneira alguma me aproximar. Por quê? Porque senão você cometerá o maior dos pecados. Qual é o maior dos pecados? Um assassínio? Não.
Não pode ser isso. O maior dos pecados é aquele que se comete contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão. Quem o comete é condenado ao inferno por toda a eternidade. Seria muito triste para os meus pais se o seu único filho, que eles tanto amam, fosse condenado à danação perpétua. Não posso fazer isso aos meus pais. De forma alguma devo continuar a pensar nisso. Então Jung volta desesperado para casa. A mãe percebe que ele está ali meio afobado, meio desesperado, mas ele esconde, ele não fala nada. Ele fica ali tentando e lutando contra esse pensamento, tentando evitar que aconteça a qualquer custo. Vai dormir, acorda desesperado com esse pensamento que insistia em continuar. E ele faz algumas reflexões a respeito deste pensamento, do que pode estar acontecendo, que são reflexões que vale a pena a gente dar uma olhada. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Poxa, ele tem 12 anos nesse momento. Vamos perceber a qualidade dessas reflexões, as percepções que ele tem nessas reflexões. Eu preciso pensar. Isso deve ser pensado. Mas por que devo pensar em algo que não sei o que é? Por Deus, tenho certeza de que não quero pensar nisso. Mas quem está me forçando? Quem está me obrigando contra a minha vontade a pensar naquilo que ignoro? De onde provém essa terrível coação? E por que devo ser justamente eu o escolhido para submeter-me a ela? Sempre louvei e venerei o Criador deste mundo tão belo e fui grato por esse dom imenso. Por quê? Então, sou impelido a pensar num mal inconcebível. Verdadeiramente não sei, pois não posso nem devo aproximar-me desse pensamento, sem o risco de ter que pensar nele imediatamente. Não o concebi e nem o quis. Foi ele que veio ao meu encontro, como um mau sonho. De onde provém tais coisas? Estou seguro de que não houve a participação de minha vontade. Como? Não fui eu que me criei a mim mesmo, mas vim ao mundo tal como Deus me fez. Isto é, tal como meus pais me geraram. Foram então meus pais que provocaram tudo isso? Impossível! Eles são bondosos e jamais teriam tais pensamentos. Jamais lhes ocorreria tal infâmia. Gente, olha a qualidade desses pensamentos. Isso me lembra muito um livro da Von Franz, Alquimia e Imaginação Ativa, onde ela pega um texto de um alquimista e começa a analisar. Se você pegar esse livro, e é possível achar esse livro em PDF, você vai ver que é exatamente a mesma forma que o alquimista está trazendo um texto ali, que é o texto que a Von Franz está analisando. É muito próximo. Bom, então Jung continua a sua reflexão. Ele começa a refletir a respeito da sua família, dos seus antecedentes. Ele vai tão profundamente nesta reflexão até que chega a Adão e Eva, os primeiros pais, como ele fala. E aí ele tem um insight, porque ele fala assim: poxa, mas quem criou Adão e Eva foi Deus. Será que Deus não percebeu que eles poderiam cometer aquele pecado de comer do fruto proibido? Será que não foi Deus que colocou esse pensamento neles também? E ele reflete um pouco mais. Será que Deus não está me colocando à prova? Olha, inevitavelmente isso me faz pensar no livro do Jung, Respostas a Jó. A gente sabe que parece que ele escreveu isso como uma forma
de ajudar ao seu próprio pai. Mas eu acredito que o germe deste livro talvez esteja começando já nesses pensamentos. E aí ele traz mais um pensamento. Deixa eu trazer para vocês. Deus evidentemente está pondo à prova a minha coragem, pensei. Se for assim e eu triunfar, ele me dará a sua graça e a sua luz. Finalmente Jung se entrega ao pensamento, se entrega à sua visão. Reuni toda a coragem, como se fosse saltar nas chamas do inferno, e deixei o pensamento emergir. Diante de meus olhos ergue-se a bela catedral, e, em cima, o céu azul. Deus está sentado em seu trono de ouro, muito alto, acima do mundo, e, debaixo do trono, um enorme excremento cai sobre o teto novo e colorido da igreja. Este se despedaça e os muros desabam. Gente, não dá para repetir, vou repetir, porque a qualidade dessas reflexões que Jung está fazendo é muito à frente de um garoto de 12 anos. Né? É muito precoce. Poxa, eu com 12 anos eu estava querendo saber do meu carrinho de rolemã. Minha avó ensinava o Pai Nosso, a Ave Maria, e eu apenas decorava aquilo. Não significava nada para mim. O que significava para mim era se no dia seguinte ia ter sol e se eu ia poder soltar pipa, se eu ia poder jogar bola e se eu poderia andar de carrinho de rolemã, né? E melhor, se teria batata frita também, porque eu adorava isso quando criança. Mas parece que Jung nem pensava isso. Ele brincava, sim, a gente sabe que ele brincava. Mas são reflexões muito profundas. E essa reflexão é uma reflexão que permeou toda a obra do Jung. Se a gente olhar quantas vezes a palavra Deus surge em toda a obra do Jung, você vai ver que é um número enorme, um número gigante. Então, eu acho que a obra dele está sendo explanada nessas reflexões que ele está fazendo. Então, é o primeiro contato que Jung traz do seu embate em relação a Deus e a quem está impelindo ele a ter esses pensamentos. Então, surge aí o que ele chama de a personalidade número 2. Ele começa a se questionar a respeito de quem está pensando. Se não é ele que está pensando, quem está pensando? Então surge aí essa figura da personalidade número 2. E antes de começar a encerrar esse vídeo, porque eu acho que ele já está bem longo, mas ele já traz bastante coisa para a gente pensar, vale a pena a gente trazer agora os avós paternos do Jung. O avô, acho que especificamente do avô. O avô, ele se casou mais de uma vez. Esse avô do Jung, ele também se chamava Carl Gustav Jung. Ele foi médico na Basileia. Ele foi grão-mestre da maçonaria na Suíça. E ele também escreveu peças de teatros e poemas. Então era um personagem bem chamativo, era uma pessoa que tinha uma personalidade muito forte. E uma coisa que é tão interessante, porque eu estava estudando e a gente vai lendo e cada vez que a gente lê, a gente percebe uma coisa que passou despercebido num outro momento. Esse avô do Jung, ele abriu uma casa para acolher crianças retardadas. E ele, segundo falam, ele tinha um cuidado muito especial com essas crianças. E ele também foi um personagem ali da Universidade de Basileia que defendeu
a cadeira de psiquiatria dentro da universidade, mas não teve sucesso nessa empreitada dele. Então ficou algo em aberto aí. Fora a lenda onde consta que talvez esse avô do Jung fosse um filho ilegítimo de Goethe, ou Goethe, né? Não sei como pronunciar aqui, eu tenho uma dificuldade com essas pronúncias, mas então são coisas que vão permeando a vida do Jung, essas questões dos avós maternos, essa questão do avô paterno, tudo isso vai se misturando. Por que eu estava contando isso para vocês? Porque é algo importante que a gente vai olhar na segunda parte desta nossa série, tá bom? Então eu vou encerrando aqui, eu espero que vocês tenham tido paciência de chegar até aqui ao final e eu encontro vocês na segunda parte desse vídeo. Tchau, tchau!